Oi, tudo bem? Vamos continuar os nossos vídeos sobre heresia e aqui eu vou falar sobre o nestorianismo e no mesmo vídeo eu vou falar sobre o monofismo. Por quê? Porque uma coisa é decorrente da outra, tá bom? Então é bom que fica bem encaixado no mesmo vídeo, a gente entende bem as consequências e as interligações sobre o tema. Mas antes de eu começar, eu vou pedir para você se concentrar, fazer a sua oração, e eu vou fazer a minha também para que eu possa passar para vocês essa informação da melhor maneira possível sobre a luz do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai falar do nestorianismo. Ela acontece no século V, tá? E vem de quem? Vem de Nestório, ou Nestorius, tá? Ele é um patriarca da onde? De Constantinopla. Ele negava o título a Maria de mãe de Deus, tá? Então ele acreditava que ela não era a mãe de Deus, e sim simplesmente a mãe de Cristo. Então até eu trouxe para vocês aqui o título que ele usava em grego, que é Theotokos, que seria a mãe de Deus, porque Theo é Deus. E aí ele propôs como alternativa o título Christotokos, que seria a mãe de Cristo, tá? Os teólogos ortodoxos, né, católicos ortodoxos, imediatamente reconheceram que a teoria dos Nestórios dividia Cristo em duas figuras distintas, tá certo? Uma humana e outra divina. E com isso, se Nestório estava dizendo que era só uma figura e era a figura humana que estava ali, quem estava no ventre de Maria não era o Verbo encarnado, era só a figura humana. Então isso vai de frente, vai de encontro, contrapõe o quê? O nosso dogma da encarnação. Tá? Porque com isso não temos a divindade encarnada, não temos o Verbo encarnado. Tá? Temos só a pessoa humana no ventre de Maria. E a igreja? A igreja no concílio de Éfeso repele isso, tá? Por quem? Por São Cirilo. Esse concílio acontece em 431. O que ele defende e isso sai de conclusão? Que realmente Maria é a mãe de Deus, por quê? Porque ela carrega dentro dele o verbo, porque o verbo está realmente interligado com a carne. Aqui é muito importante dizer que ninguém está falando no sentido que Maria é anterior a Deus. Isso não é o que a gente acredita, e muito menos que ela seja a fonte de Deus. O que nós estamos falando aqui é que ela de fato carregou no seu útero o Verbo encarnado, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. Notem que o véu que está em cima dessa heresia, que tem como base o tema mariano, é realmente um véu que tira a nossa atenção do que realmente essa heresia impacta. O que essa heresia impacta de verdade? A encarnação. Tá? É aí que a gente tem que olhar. Porque se ela despreza, quando ela despreza que Maria foi a mãe de Deus, por que ela despreza que ela foi a mãe de Deus? Porque não havia Deus ali, porque não houve a encarnação. Então, tem todo esse véu mariano em volta dessa teoria, mas o mais preocupante e o que a gente às vezes não se dá conta, que as pessoas às vezes não se dão conta de algumas coisas que elas falam, é a essência, é o cerne da questão, tá bom? Então, eu trouxe essa heresia porque eu acho ela muito interessante nesse sentido. Ela tem um pano de fundo que às vezes se sobressai ao que é mais importante, tá bom? Então a gente acaba aqui com o nestorianismo. Bom, continuando agora o tema da heresia, nesse mesmo vídeo eu vou trazer o monofismo. Por que essa heresia junto com o nestorianismo? Porque ela é consequência da outra. É uma consequência que acontece para ir de encontro ao que eles alegavam. As pessoas ficaram tão assustadas com essa alegação de duas naturezas que elas foram para o outro extremo. Elas foram para a fusão dessas duas naturezas numa mesma pessoa. Tá? E a gente sabe que não é assim. São duas naturezas que coexistem. Então, o monofismo, ele acreditava nisso. Que ali, na pessoa de Jesus, estavam unidas as duas coisas. E não era de uma maneira separada. Tá? Naturezas separadas, naturezas distintas coexistindo. A igreja também achou isso nocivo, combateu, tá?
E isso, se a gente prestar atenção, algumas pessoas ainda hoje desprezam a natureza humana de Jesus, tá? Existem algumas religiões que não entendem a importância dessa natureza humana. Mas a gente já falou antes disso, é a natureza humana de Jesus que faz essa ligação nossa também com Deus, né? A gente falou isso lá nos dogmas de Jesus. A gente tem que ficar muito claro aqui que Jesus pensou com a mente humana, agiu com mãos humanas, teve toda a vivência humana. A diferença dele é que ele não tinha o pecado, tá bom? Essa é a diferença. Ele foi como nós, com exceção do pecado, tá bom? Até a próxima.